Tranquilo? Legal. Beleza, vamos agora para posicionamento entre retas. Cara, o posicionamento entre retas não tem nada muito bizarro para ser dito sobre ele. É o seguinte, duas retas são ditas como... Epa, falei rápido demais. Duas retas são ditas como sendo coincidentes quando elas são coincidentes, ou seja, quando uma reta está em cima da outra. Certo? Quando a reta R, que é laranja, coincide com a reta S, que é vermelha. Simples assim. Quando que matematicamente isso aí é cumprido? Em termos de equação reduzida, isso acontece quando o m da reta R é igual ao m da reta S, ou seja, tem mesmo coeficiente angular, e, ou seja, ao mesmo tempo que isso acontece, o coeficiente linear de R é igual ao coeficiente linear de S. Tranquilo? São a mesma reta, basicamente falando. Tá beleza? Em termos de equação geral, isso acontece quando o A de R é múltiplo, um casinho aqui, é múltiplo do A de S, o B de R é múltiplo do B de S, e o C de R é múltiplo do C de S. Por quê? Ora, imagina a seguinte reta, 2x mais y mais 1 igual a 0. Vai ter os mesmos pontos de encontro com o eixo y, com o eixo x e etc, né? Vai ter vão ter certos pontos específicos. Ora, se eu tiver a reta 4x mais 2y mais 2, não mudou nada. Divide tudo por 2, 2x mais y mais 1 é igual a 0. Eu só multipliquei a reta por um valor. E veja, o A da de cima é múltiplo do A da de baixo. O B da de cima é múltiplo do B da de baixo. E assim por diante. E o C da de cima é múltiplo do C da de baixo. Da de baixo, né? Eu só multipliquei a equação por um valor. Nesse caso, 2. Nada mudou. A equação é a mesma. Beleza? Então, quando isso acontece, as retas em si são coincidentes, tá? É assim que funciona. Beleza? Tranquilo. Isso aqui é para você analisar na equação da reta geral. Geralmente a gente usa a equação reduzida, que é mais fácil, é mais intuitivo. Beleza? Tá. Para retas paralelas, apenas a primeira condição é satisfeita. Ou seja, MR é igual a MS. Apenas. Por quê? Lembra, retas paralelas. Detalhe, o ITA considera coincidência entre retas como um caso particular de paralelismo, tá? Ou seja, se eu tenho uma reta R aqui e outra S que eu coloquei em cima, o ITA considera isso como um caso de paralelismo. Por quê? Porque retas paralelas são retas que possuem mesma inclinação. Podem estar coincidentes ou não. Tendo mesma inclinação, são paralelas. E, de fato, coincidentes têm mesma inclinação. Então, para o ITA, isso é um caso de paralelismo na geometria plana analítica. Beleza? Mas, no geral, retas paralelas não necessariamente têm que ser coincidentes. Basta que o coeficiente angular dela seja igual. HR não necessariamente é igual a HS. Tranquilo? E em termos de retas gerais, né, da equação da reta geral, o A de uma reta tem que ser múltiplo do A da outra, e o B de uma reta tem que ser múltiplo do B da outra. Agora, os 6 não necessariamente têm que ser múltiplos. Tá certo? Por que disso? Ora, porque o C dita o deslocamento lateral da reta, né? Agora, para uma reta ser paralela, tanto faz a posição dela, basta a inclinação. Portanto, o C não necessariamente tem que ser múltiplo um do outro. E por último, retas são coincidentes quando nada disso acontece. Em tese, né, o MR tem que ser diferente do MS e o R não necessariamente, tá? Não tem nenhuma condição obrigatória para o H. Basta que os coeficientes angulares sejam diferentes. Beleza? Tranquilo? E isso eu não vou ficar falando no caso geral, porque tem vários casos diferentes para isso. Mas na reduzida, basicamente, isso acontece. Tá? Agora, existe um caso particular de concorrência, que é o caso da perpendicularidade. Perpendicularismo é foda. Da perpendicularidade. Quando que isso acontece? É quando duas retas são normais, fazem um ângulo de 90 graus entre si. Tudo bem? Tranquilo? Isso é o caso da perpendicularidade entre retas. Tranquilo? Agora, quando isso acontece matematicamente? Matematicamente, isso ocorre quando? Bom, o ângulo vai ser 90. Então, se eu pegar, por exemplo, o vetor paralelo a cada reta, e eu fizer o produto interno entre eles, ou seja, eu calcular o produto escalar entre os vetores, aqui é o vetor U, aqui é o vetor V, se eu fizer o produto escalar entre eles, ele tem que dar zero, né? Ora, se dois vetores são paralelos a duas retas que são perpendiculares entre si, então
os vetores também são perpendiculares, certo? É puramente uma questão de transitividade, nada muito além disso. Mas, para a gente praticar um pouquinho as propriedades dos vetores diretores, eu vou pegar um vetor que seja ortogonal que seja normal, seja perpendicular a cada um. Então, esse aqui é a reta R, esse aqui vai ser o vetor NR, normal a R. Se essa é a reta S, esse daqui vai ser o vetor NS. Ah, eu poderia pegar para o outro lado? Poderia, mas tanto faz. Ora, da mesma maneira, se isso é perpendicular a isso, e isso é perpendicular a isso, e as retas são perpendiculares entre si, logo, por transitividade, NR e NS também vão fazer um ângulo de 90 graus. Isso aí é fácil de verificar visualmente, né? Ora, a gente já viu o quê? Que o vetor normal, a reta R, sendo a reta R de equação geral como essa, ou seja, coeficientes A e B como angulares, eu tenho que NR vai ser o quê? Pego o primeiro e o segundo sem fazer nada. E, analogamente, sendo a reta S cx mais dy mais z igual a zero, eu tenho que o vetor normal a S será CD. Procede? Legal. Ora, se os vetores são perpendiculares entre si, então o produto interno, o produto escalar entre eles é zero, né? NR vezes NS, né? Escalar NS, vai dar zero. Isso aí é propriedade de vetor básica, né? Então, no caso, a gente tem o quê? Que AB vezes CD, lembrando que o produto escalar a gente pega x com x, y com y e soma os produtos. Isso é AC mais BD tem que ser igual a zero. Passando o BD para um lado, eu tiro o quê? AC igual a menos BD, passo o menos BD para a esquerda dividindo, passo o C para a direita dividindo, eu tenho menos A sobre B sendo igual a D por C. Se a gente lembrar um pouquinho, o que é menos AB? Aliás, o que é AB? Vou trocar o sinal para cá. O que é A sobre B? A sobre B é o coeficiente angular, perdão, fiz o contrário. Menos A sobre B é o coeficiente angular da reta R, né? Lembra da equação reduzida? Em que a gente pega o menos A, divide por B, e isso dá o coeficiente angular? Aqui, vou despoluir um pouquinho a figura. Aqui, ó, dá o coeficiente angular, né? Aqui é a mesma coisa. Isso é o coeficiente angular da reta R. Procede? Tranquilo? Tá. E se a gente pensar um pouquinho, vamos ver que isso daqui é menos 1 sobre o coeficiente angular da reta S. Por quê? Ora, qual que é o coeficiente angular da reta S? Pega o primeiro, divide pelo segundo, troca o sinal. No caso, ms é menos c por d. Inverte. 1 por ms é d por menos c, ou menos c por d por d, tanto faz. Troca o sinal, temos esse lado aqui da equação. Ou seja, chegamos à primeira conclusão notável. Aqui eu reservei o espaço, desculpa. Chegamos à primeira conclusão notável para retas que são perpendiculares. Se R é perpendicular a S, isso acontece se, somente se, ou seja, vale a ida, vale a volta, o produto entre os coeficientes angulares é menos 1. Se são perpendiculares, coeficiente angular, o produto vai dar menos 1. Se o produto dos coeficientes angulares vai dar menos 1, então as retas são perpendiculares, certo? Vale a ida, vale a volta. Isso aqui é ultra notável, tem que saber, tá? Agora vamos bater o olho e ver quais retas são concorrentes, ou são coincidentes, ou são paralelas, beleza? Bom, essa aqui, cara, bateu o olho nisso aqui, tem que saber. É o quê? Concorrente. Por quê? Ora, é só a gente olhar. Esse coeficiente angular não é múltiplo desse, na mesma maneira que esse é para esse, né? A razão entre esse e esse é 2/3. A razão entre esse e esse é menos 1, né? Aqui tem 1, aqui tem menos 1. A razão entre o que acompanha o x para as duas equações não é a mesma que acompanha o y para as duas equações, certo? Ou seja, uma não é múltipla da outra nos termos angulares. Portanto, é concorrente. São termos diferentes. Esse sistema de equações vai dar concorrente, certo? Vai ter uma solução, vai ter um cruzamento. Agora, aqui, ó, se a gente for olhar bonitinho, isso dividido por isso dá quanto? 2 sobre 4, que dá
meio, né? A razão entre o que acompanha o x na de cima pela razão, pelo outro número que acompanha o x na equação de baixo dá meio. Analogamente, tanto para o y é a mesma coisa, né? Aqui é menos 1, aqui é menos 2. Menos 1 por menos 2 é meio também. Então, no mínimo, já podemos dizer que são paralelas essas retas. Agora, se a razão entre esse e esse também der igual, então são a mesma reta, são coincidentes. E de fato, né, 1 por 2 dá meio. Então, não é apenas paralela. Se tu deixar paralela também está certo, mas não é... Aliás, está semi-certo, né? Se tu deixar, tem que ser coincidente. Fechou? Porque são a mesma reta. Eu só multipliquei a de cima pela de baixo por 2, né? Numa razão de 2. Tranquilo? Então, no caso, agora temos a última. Essa última aqui é o quê? Bom, vamos olhar direitinho. Já dá pra ver de cara que não pode ser concorrente. Perdão, que não pode ser coincidente. Por quê? É fácil ver que essa é essa vezes menos 1/3, né? X vai para menos x por 3, ou seja, eu multipliquei por menos 1/3. Menos 3y vai para y, porque eu multipliquei por menos 1/3. Agora, aqui, essa razão não se aplica. Se fosse a mesma reta, aqui embaixo deveria ser menos 7/3. Mas não, aqui é 2. Ou seja, os coeficientes singulares têm a mesma razão de multiplicidade, entretanto, isso não ocorre para o linear. Esse caso é de quê? Paralelismo. São paralelas. Fechou?